Bom dia a todos. Então, vamos lá. Na verdade, vocês estão vendo na mídia, um boom de informações a respeito do coronavírus. Na verdade, ele é chamado coronavírus por causa da característica microbiológica dele. Então, quando a gente olha para ele no microscópio, ele tem essa característica, cheia de espículazinhas, como se fosse uma coroa. Por isso que ele se chama coronavírus, pelo aspecto dele parecido com coroa. Na verdade, o coronavírus, ele faz parte de uma grande família de vírus encontrada em animais e em humanos. O coronavírus, apesar dele estar sendo chamado novo coronavírus, ele não é novo. Ele já é conhecido da ciência desde 1960. E, na verdade, todos os resfriados que a gente acaba tendo ao longo da nossa vida, eles são causados pelo coronavírus. Então, é importante a gente conhecer a diferença entre resfriado e gripe. São duas situações patológicas diferentes. Quando a gente tem um resfriado, o resfriado é uma situação bem mais leve e suave do que a gripe. Então, no resfriado, a gente tem tosse, a gente tem um pouquinho de dor de garganta, um pouquinho de mal-estar, e isso se resolve em 5, 7 dias. E acontece numa frequência um pouco maior do que a gripe. Então, a gente pode ter, durante o ano, 3 a 4 episódios de resfriado. Enquanto que gripe é uma situação patológica mais grave do que o resfriado, e a gente tem um mal-estar muito mais importante, dor no corpo muito mais intensa, a tosse é mais produtiva, ela secreta muito mais catarro, a febre é mais intensa, a secreção é mais intensa e mais amarelada ou às vezes esverdeada, e o mal-estar causado pela gripe é muito maior do que o mal-estar causado pelo resfriado. A diferença entre a gripe e o resfriado é o agente causador. Então, no resfriado, quem é o agente causador é o coronavírus. E a gripe, quem é o causador é o H1N1, que são duas famílias distintas de vírus. Então, o H1N1 é aquele que acaba sendo realizado a vacinação contra gripe. Então, essa é do H1N1, que é da gripe, que acontece uma vez por ano, mais próximo do inverno. O resfriado é causado pelo coronavírus mais vezes no ano, com uma suavidade maior. Então, as reações subsequentes do resfriado são muito mais suaves do que da gripe. É mais fácil uma pessoa ter uma complicação da gripe pelo H1N1 do que ter pelo coronavírus, exceto se a pessoa que contrair um ou outro já estiver patologicamente comprometida. Então, se é uma pessoa idosa, acima de 70, 75 anos, aonde o metabolismo é mais lento, aonde a imunologia pessoal é mais deficitária, estas pessoas estarão mais comprometidas a ter complicações. Os mais novos, a menos de 60 anos de idade, se estiverem numa condição de saúde adequada, é mais complicado ter complicações, porque, na verdade, por conta desta adequação do sistema imunológico e do metabolismo, consegue, pela própria força do corpo, combater esta infecção. Tá certo? Então, os primeiros coronavírus identificados foram em meados de 1960. As pessoas se infectam ao longo da vida por vários coronavírus. As doenças variam desde resfriado comum até doenças mais graves. Essas doenças mais graves, leia-se na condição da pessoa que já está com uma doença pré-existente.
Os coronavírus mais conhecidos, até agora identificados cientificamente, foram 7. Então, o alfa-coronavírus 229E e NL63, que são 2 coronavírus, o beta-coronavírus OC43HKU1, o SARS, que é o responsável pela síndrome respiratória aguda grave, que foi uma epidemia que aconteceu ao longo do mundo em 2003, o MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que aconteceu em 2013. Então, estes dois são dois mutantes do coronavírus. Então, do mesmo jeito que nós, seres humanos, ao longo da nossa caminhada e da nossa vida, modificamos a nossa estrutura, a gente envelhece, a gente engorda, a gente emagrece, a gente cresce, a gente fica doente, a gente não fica doente, a gente muda metabolismo. Do mesmo jeito que acontecem mudanças no nosso organismo, acontecem mudanças nos vírus, nas bactérias e nos bichinhos. Então, eles também sofrem mutações ao longo da vida, dependendo do que é agredido. Então, os coronavírus também foram mutando. E durante essa mutação apareceram essas cepas diferentes. Essa cepa da síndrome respiratória aguda grave, ela era uma cepa com uma característica de patogenicidade maior, ou seja, ela era mais agressiva e a contaminação dela era de tempo um pouco mais prolongado. Então, o SARS, para poder contaminar o mundo inteiro, demorou de 4 a 5 meses. O MERS era um pouco mais prolongado. O MERS demorava, às vezes, 1 ano para contaminar pessoas de lugares distintos. O novo coronavírus, que foi chamado de Covid-2019, é uma nova cepa que não havia sido identificada anteriormente em humanos. Não havia sido identificada antes do surto de Wuhan, na China, em 2019, em dezembro de 2019. A característica deste novo coronavírus, ele se espalha muito rapidamente. Então, para vocês terem noção, de dezembro até agora, a gente já está com o mundo inteiro contaminado. Só que a característica de patogenicidade dele é menor. Então, ele não é tão grave quanto os outros 2 que aconteceram em epidemias anteriores. Ele se espalha mais depressa, mas a agressividade dele é menor. Tá? Então, por exemplo, para ter noção, do SARS, o índice de mortalidade na época do SARS foi de 8, 9%. Do MERS foi de 13 a 15%. Do Covid-19, até agora, que ele já está espalhado no mundo inteiro, ele tem um índice de mortalidade de 2, 2,5%. Ou seja, a agressividade dele é menor do que dos outros. Tá certo? Os outros pegavam as pessoas que já estavam imunologicamente comprometidas e também pegavam as pessoas que estavam bem. Este agora, ele vai ser pior para as pessoas idosas e as pessoas que estão imunologicamente comprometidas. Tá? Então, as pessoas que estão mais saudáveis têm uma vantagem sobre todas as outras nesta situação do Covid-19. À medida que a vigilância melhora ao redor do mundo, é provável que mais tipos de coronavírus sejam identificados. Então, conforme aumenta a pesquisa, o estudo e a busca, vai encontrar maior número de habitantes desta família. Tá certo? Muito bem. A fonte animal do Covid-2019 ainda não foi identificada. Então, por exemplo, o do SARS era uma fonte de animal silvestre, de macaquinho, de bichinho silvestre. Do MERS era o camelo. Do Covid ainda não se sabe direito. Parece que é cobra. Parece. Não tem certeza. Tá? É provável que exista uma fonte animal de um mercado de animais vivos na China, que essa tenha sido a responsável pelas primeiras infecções.
Importante o cuidado com o contato direto desprotegido com animais vivos e superfícies em contato com animais. O consumo de produtos de origem animal crua ou mal passada deve ser evitada. Então, na hora que a gente fala da probabilidade de contaminação por animais vivos, existe uma preocupação das pessoas com os seus animais domésticos. O seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu passarinho, e os seus cracatua, os seus bichinhos de dentro de casa. Na verdade, com estes bichinhos domésticos, a gente não precisa ter preocupação, porque esse animal doméstico ele já faz parte da cepa dos bichos da sua casa. Deu para entender? Então, assim, se de repente eu moro com a minha família, eu e a minha família já estamos mais ou menos acostumados com o mesmo número de vírus e bactérias. Então, nós estamos habituados e a gente não adoece. O nosso animalzinho também. Ele chega, ele também vai se enturmar com os vírus e bactérias da família. Por isso que, muitas vezes, quando a gente coloca nossos filhos na escola e que eles vão pela primeira vez participar da comunidade de escola, no berçarinho, na creche, etc., eles voltam e, durante o primeiro ano, eles têm um monte de doença, porque eles entraram em contato com vírus e bactérias de outras casas, que eles não tinham imunidade. Por isso, a criança entrou para a escola, a gente já costuma orientar pai e mãe. Se prepara, porque vai ter pelo menos umas 6, 7 infecções ao longo do ano, por conta do que vai contaminar das outras crianças. Então, a gente não precisa se preocupar com os nossos animais domésticos. A gente tem que se preocupar com os animais, como foi nesse caso no mercado da China, que tinha a probabilidade de venda de animais vivos e que provavelmente, dentre estes animais, deveria ter algum animal que estava contaminado com este tipo de mutante do coronavírus. E como lá eles têm o hábito de alimentar-se de animais exóticos, então existe a venda dos animais exóticos. Então, provavelmente, nessa é que devia ter alguma contaminação. A carne crua, o leite, os órgãos de animais devem ser manuseados com cuidado para evitar contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? Eu mexi numa coisa que está contaminada aqui, eu vou ali, mexo lá, eu levo daqui para lá. Tá? Isso é contaminação cruzada. O Covid-2019 causa doenças respiratórias e pode ser transmitido de pessoa para pessoa. Os velhos e as pessoas com condições médicas pré-existentes são as mais propensas a contrair os vírus. Por causa disso que eu já expliquei antes. Imunologicamente são mais debilitados e metabolicamente são mais lentos. Esse aumento de casos suspeitos no Brasil de 12 para 250 e pouco em 2 semanas, não é que, de repente, teve uma maior infestação do coronavírus aqui. A gente tem que entender que isso é coisa que a mídia não divulga. E, na verdade, no final de fevereiro, o Ministério da Saúde do Brasil resolveu modificar o critério de avaliação dos casos suspeitos. Então, antes, os casos suspeitos eram só detectados nos voos que chegavam da China. Agora, o Ministério da Saúde do Brasil está procurando e fazendo detecção de casos de todos os países aonde está tendo coronavírus. Então, quando eu olho os aviões que chegam da China, eu vou ter um número X. Quando eu olho muito mais avião chegando de muito mais país, eu vou ter muito mais caso suspeito. Deu para entender? Então, na verdade, não é uma situação de fazer um alarde do tamanho de um bonde, de dizer, nossa, aumentou a infestação. Não, aumentou o critério. Então, está sendo observado o maior número de pessoas que estão chegando de lugares contaminados e que, de repente, estão tendo coriza, tosse, febre, etc. O novo coronavírus é respiratório, então a única sintomatologia que a gente tem desse vírus é respiratória. Se a pessoa tiver diarreia, não é coronavírus. Tá? Então, resfriado é coronavírus.
Então, o novo coronavírus é respiratório e se espalha por gotículas respiratórias geradas pela tosse, espirro, saliva e secreção nasal. Importante os cuidados básicos de higiene respiratória e lavar bem as mãos ou utilizar álcool gel. Então, assim, isso é uma coisa que a gente acaba falando e são cuidados não só para o momento do coronavírus. Isso são cuidados de hábito que tem que acontecer durante o ano inteiro. Então, se eu espirro, eu não vou espirrar na cara de todo mundo. Eu tenho que, pelo menos, ter um lencinho, pôr a mão, ou então cobrir aqui, ou então botar assim, de algum jeito, poder proteger essa história para os outros. Então, isso não é só na época do coronavírus, é para sempre, né? Lavar a mão, utilizar o álcool gel, é para sempre. Então, eu lembro que a gente já veio conversar algumas vezes por causa de febre amarela, conversar por causa de sarampo, agora do coronavírus, daqui a pouco vai aparecer outro aí, etc. E no final, a orientação sempre vai ser a mesma. Tenha o cuidado da etiqueta da higiene respiratória. Tenha o cuidado da etiqueta da higiene. Lavar as mãos várias vezes, usar um alquinho para poder fazer a limpeza do seu gabinete, da sua mesa, das suas coisas, manter a higiene, não ficar acumulando lixo. Todas essas coisas são coisas de cuidados básicos do cidadão. Tá certo? Não é só a gente aqui dentro, é cuidado básico de cidadania, de cuidar, de jogar o lixo no lugar certo, de não acumular sujeira, de não acumular tranqueira na sua casa, de manter a higienização adequada. São cuidados básicos que devem ser feitos durante o ano inteiro para poder prevenir não só coronavírus, não só sarampo, não só febre amarela, mas prevenir qualquer outra coisa. Tá? Isso como cuidado preventivo de higiene. Presume-se que o vírus pode viver durante algumas horas em superfície contaminada. Mas esse coronavírus é um vírus muito bobinho. Então, se você jogar um desinfetantinho, ele morre. Se você esquentar o lugar, ele morre. Então, ele é bobinho. Ele morre de qualquer jeito, qualquer coisa ele morre. Então, manter a higienezinha tá bom. O período de incubação pode variar de 1 a 12 dias, em média, 5, 6 dias. E outra coisa muito importante que o reverendo Rezende falou hoje no culto é como nós estamos fortalecendo o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, como nós estamos nos fortalecendo ao longo do ano. Então, se eu faço uma alimentação adequada, se eu tiro da minha alimentação o excesso de consumo de produtos industrializados, se eu como produtos que têm energia vital e que sejam produtos de agricultura natural e que sejam produtos que tenham vida e que sejam feitos com amor e carinho, se eu cuido da minha prevenção emocional, da minha promoção de saúde mental, eu também estou fazendo o fortalecimento do meu organismo. Então, se de repente eu consigo trabalhar de maneira adequada com todas as situações que me geram estresse. Então, por isso, eu acho que é importante a gente obedecer às orientações que estamos recebendo desde janeiro, com a leitura dos ensinamentos, porque essa leitura dos ensinamentos estará nos ensinando como aprender a trabalhar com estresse, com a ansiedade, com a expectativa que não tem razão de existir muitas vezes, com o gazão, com a ira. Então, todas essas situações que alteram o nosso emocional também alteram o nosso sistema imunológico. Então, se a gente fica estressado, nervoso, irado, com raiva, etc., altera o nosso sistema imunológico, altera a nossa defesa, altera o nosso metabolismo. E aí nós vamos ficar doentes. Então, eu posso receber jorei, eu posso fazer alimentação de agricultura natural, mas eu não suporto meu colega de trabalho. Zerou. Não tem lucro nenhum nessa história. Então, eu tenho que
estar bem com a vida, estar de bem com quem está do meu lado, eu preciso fazer uma alimentação adequada, eu preciso receber jorei para ter força espiritual de entender todas as outras coisas, eu preciso estar me adequando cada vez mais aos ensinamentos do nosso mestre Meixo Sama, para poder ter uma vida que nos conduza à verdadeira felicidade, à verdadeira saúde. Tratamento. Para o coronavírus não existe tratamento específico, apenas dos sintomas que apresenta. Então, se tem tosse, alivia a tosse, se tem dor, alivia a dor, etc. Não existe vacina para esse novo coronavírus, apesar de estarem trabalhando insistentemente, tanto fora do Brasil como no Brasil, para poder adequar e encontrar uma vacina para este coronavírus, né? Os cuidados de prevenção de higiene respiratória, utilização de máscara é adequado. Agora, com relação à utilização de máscara, é importante a gente salientar que o uso da máscara, ele tem critério. Então, não é pôr a máscara e ficar com a máscara o dia inteiro. Na hora que você põe a máscara e essa máscara já começa a apresentar sinais de umidade nela, você precisa trocar. Isso 1h30, 2 horas depois, ela já está úmida pela própria respiração. Então, você precisa trocar, porque na hora que ela está úmida, ela perde a sua capacidade de isolamento. Tá? E é importante assim, não é para todo mundo usar máscara. Quem tem que usar máscara é quem está com resfriado. Esse é que tem que usar, até por uma medida altruísta, para não contaminar os outros. Não é o indivíduo que não tem nada que tem que pôr a máscara. Porque na hora que ele põe a máscara e a usa de maneira inadequada, ele se contamina ele mesmo. Como o vírus é bobinho, como a senhora falou, eu queria saber se o álcool gel pode ser qualquer um ou tem que ser 97, 99? Não, pode ser qualquer um. Qualquer um vai matar. Qualquer um serve. Obrigado. Qualquer desinfetantezinho serve. As pessoas abaixo de 50 anos, quando a gente fala em imunidade alterada, nós estamos falando em pessoas que estão em processo de adoecimento, mas adoecimento de doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensão, doenças do sistema imunológico, doenças autoimunes, tipo lúpus, tipo artrite reumatoide, tipo doenças mais crônicas que fazem com que o metabolismo do indivíduo modifique e baixe a imunidade da pessoa. Ou seja, a pessoa não vai ter condição de usar o seu gás todo para combater aquela bactéria, aquele vírus que está chegando. Então, por isso que a gente está dizendo a importância de manter a alimentação adequada, manter a saúde mental adequada, manter um nível de tranquilidade, harmonia legal na vida, equilíbrio, para não alterar esse metabolismo. Entendeu? Então, por exemplo, pessoas abaixo de 50 anos que têm câncer, que estão em tratamento quimioterápico, radioterápico, que têm tratamento com corticoide, imunossupressor, essas pessoas são mais comprometidas. Agora, as pessoas que, de repente, estão bem, tiveram um resfriado e estão saudáveis, eles próprios vão conseguir combater seu resfriado e, numa boa, volta para a situação normal rapidamente.